10 segredos sobre Moisés que muitas pessoas não conhecem. Número 1. Moisés pediu a Deus para remover seu nome do livro da vida. O que aconteceu para Moisés fazer essa declaração e o que podemos aprender com isso? Isso ocorreu ao mesmo tempo que a adoração do bezerro de ouro. A parábola do bezerro de ouro lança luz sobre a natureza humana e a tendência dos indivíduos de se afastarem de seu compromisso com Deus. É irônico que enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos de Deus, os israelitas estavam quebrando o primeiro mandamento, que afirma que não deverás ter outros deuses diante de mim. A impaciência dos israelitas com Moisés, no Monte Sinai, os levou a criar a ideia de criar um novo Deus para ir adiante deles para a adoração. Para alcançar isso, eles derreteram suas joias de ouro e as usaram para construir o bezerro de ouro a partir delas. A impaciência do povo os fez recorrer a Arão, e eles lhe deram a responsabilidade de servir como seu guardião espiritual no lugar de Moisés. Arão obedientemente atendeu ao pedido, transformando seus brincos de ouro em um bezerro esculpido em ouro, o que era um comportamento especificamente proibido. Então eles começaram a se entregar à libertinagem, adorando o ídolo, enquanto também se envolviam em comportamento imoral, como comer, beber e brincar. Então o Senhor disse a Moisés: desça imediatamente, pois seu povo, que você trouxe da terra do Egito, se corrompeu. Eles rapidamente se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Eles fizeram para si um bezerro fundido, adoraram-no e lhe sacrificaram, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Êxodo, capítulo 32, versículos 7 a 8. A descida de Moisés da montanha, onde as 2 tábuas do testemunho encontraram Josué pelo caminho e vieram ao povo enquanto eles realizavam sua festa idolatra sensual. Com justa ira, ele quebrou as tábuas da lei como testemunho do que o povo já havia feito. Êxodo, capítulo 32, versículos 31 a 34. Então Moisés voltou ao Senhor e disse: ó, que grande pecado este povo cometeu! Eles fizeram para si deuses de ouro, mas agora, por favor, perdoe o pecado deles. Mas se não, então me apague do livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: quem pecou contra mim, eu apagarei do meu livro. Agora vá, lidere o povo para o lugar que falei, e meu anjo irá adiante de você. No entanto, quando chegar a hora de eu punir, eu os punirei por seu pecado. Moisés não minimizou a gravidade do pecado cometido pelo povo ou tentou diminuir seu impacto. Eles foram responsáveis por glorificar uma divindade de ouro. Apesar da enormidade do pecado do povo, Moisés pediu perdão. Este foi um apelo à misericórdia e graça de Deus. Moisés implorou a Deus para perdoar Israel por causa de sua própria identificação de auto-sacrifício com o povo pecador. Se Deus se recusasse a perdoar, Moisés pediu para ser condenado como um sacrifício por seu povo pecador. Moisés sentiu que Israel havia pecado tão terrivelmente que o sangue de um deus ou de um boi não poderia cobri-lo. Tinha que ser um homem que sofresse em seu lugar. Portanto, ele se ofereceu para ser apagado do livro de Deus, se de alguma forma pudesse resgatar o povo. Deus disse não ao pedido de Moisés, mas podemos dizer que Deus estava antecipando o sacrifício de alguém maior que Moisés, que se daria em favor do povo, trazendo plena e completa expiação. Claro, Jesus teve o mesmo coração sacrificial quando morreu pelos nossos pecados. Deus concordou em poupar a nação, mas reservou o direito de julgar os pecadores individuais. Agora, portanto, vá alimentar o povo até o lugar do qual eu falei a você. Essa foi a promessa de Deus de permanecer fiel a Israel e de manter sua presença com eles. Meu anjo irá adiante de você. Número 2. Moisés e o ídolo de Neustã. Os livros bíblicos do rei se referem à imagem de uma serpente enrolada em um poste como Neustã. A imagem é descrita no livro de Números, seguindo a libertação deles do Egito.
O povo começou a reclamar com Deus sobre as condições de suas vidas e, como resposta direta, Deus dispersou entre eles serpentes ardentes. Muitas das pessoas acabaram falecendo e muitas mais estavam morrendo. Em resposta à oração de Moisés, Deus ordenou que uma serpente de bronze fosse levantada em um poste, prometendo que qualquer um que olhasse para a serpente de bronze seria curado da mordida de serpente que havia recebido. Os israelitas começaram a adorar a serpente ardente que Moisés havia feito de bronze em algum momento no período entre Moisés e Ezequias. A serpente de bronze mencionada em conexão com as reformas de Ezequias, mas a adoração a Neustã poderia ter ocorrido muito antes de Ezequias. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4. Ele removeu os altos lugares de adoração pagã, quebrou as imagens, pedras memoriais e cortou os postes ídolo. Ele também esmagou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aqueles dias os israelitas haviam queimado incenso para ela, e era chamada Neustã, uma escultura de bronze. Embora seja fácil ver como algo que trouxe cura milagrosa poderia se tornar um objeto de adoração, ainda era desobediência flagrante aos mandamentos de Deus. A serpente de bronze foi o método de Deus para livramento durante o incidente registrado em Números 21. Não há a menor insinuação de que Deus pretendia que ela tivesse qualquer aplicação futura. É interessante notar que a tradução literal da palavra Neustã é pedaço de bronze. É possível que Ezequias tenha dado esse nome para que as pessoas fossem lembradas de que era apenas um pedaço de bronze. Não continha poder algum. Mesmo na situação descrita em Números 21, foi Deus quem trouxe a cura, não Neustã. Uma lição poderosa para todos nós aprendermos com Neustã é que mesmo coisas boas e pessoas boas têm o potencial de se tornarem ídolos em nossas vidas. Toda a nossa adoração, louvor e agradecimento devem ser dirigidos somente a Deus. Nada mais, independentemente de sua incrível história, é digno. Número 3. Por que Deus estava prestes a matar Moisés no episódio da sarça ardente? Deus escolheu Moisés para libertar os israelitas da servidão no Egito e guiá-los à terra prometida. Moisés também é conhecido como o doador da lei e o mediador das antigas alianças. O encontro com Deus na sarça ardente, onde Deus convidou Moisés a ser o salvador de seu povo, foi um evento chave na vida de Moisés. O Senhor prometeu a Moisés que ele libertaria seu povo do Egito e os levaria a uma terra de abundância, que é Canaã. 40 anos após fugir para Midian, Moisés retornou ao Egito por ordem de Deus. Ele foi com sua esposa e filhos, Zípora, Gerson e Eliezer. Mas, antes que Moisés pudesse entregar a mensagem, ele mesmo precisou aprender a obedecer. Ele falhou em circuncidar seu próprio filho, Gerson ou Eliezer, possivelmente devido à oposição de Zípora. Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26. Mas aconteceu no acampamento durante a noite, pelo caminho, que o Senhor encontrou Moisés e procurou matá-lo. Então, Zípora tomou um pedaço de sílex e cortou o prepúcio de seu filho, jogando-o aos pés de Moisés e disse: "Você é realmente um esposo de sangue para mim." Então, ele o deixou em paz. Naquela ocasião, ela disse: "Você é um esposo de sangue por causa da circuncisão." Moisés estava prestes a ser exterminado por Deus devido ao seu erro. A natureza da transgressão de Moisés não é claramente revelada em Êxodo, capítulo 4, versículos 24 a 26. Mas as circunstâncias ao redor fornecem pistas significativas. O sagrado rito da circuncisão, que simbolizava a aliança do Todo-Poderoso com seu povo escolhido, parece ter sido negligenciado por Moisés. Isso poderia ter sido devido à pressão de sua tribo adotiva midianita. Zípora, que claramente achava a circuncisão desagradável, também pode tê-lo convencido a não circuncidar seu filho. Isso explicaria sua ira. Ela acreditava que, ao derramar o sangue de seu filho, havia poupado a vida de seu marido. Moisés havia desobedecido ao mandamento de Deus.
Contudo, Deus está dizendo a Moisés que ele não usa apenas qualquer um, ele usa aqueles que são santos e íntegros. Você e eu sabemos que não somos santos e íntegros por nós mesmos, que somos justificados somente através de Cristo. Mas isso não significa que continuemos a pecar para que a graça abunde. Moisés estava prestes a voltar e representar Deus, no entanto, ele não havia feito o que um representante justo de Deus faria, mesmo com seus próprios filhos. E assim, Deus procurou matar Moisés. Deus é muito severo em seus julgamentos, porque ele está deixando as pessoas saberem que ele não é um Deus com quem se brinca. Portanto, como Moisés iria ser o libertador, ele tinha que trabalhar nas áreas de sua própria vida que estavam fora de sintonia, porque Deus é santo. Esse nível de julgamento também é aplicado aos israelitas. Deus nos mostra que ele não vai usar um povo injusto para julgar outros povos. Moisés era inapto para servir como líder espiritual por causa de seu pecado não resolvido, e o problema teve que ser remediado antes que ele pudesse cumprir sua tarefa adequadamente. Assim que Zípora completou a tarefa, o Senhor o deixou ir. Em resumo, Deus estava planejando matar Moisés, já que ele deveria ensinar a lei de Deus aos israelitas, mas estava violando a ele mesmo. Número 4. Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida. Às vezes, a punição não parece corresponder ao crime, e à primeira vista, Moisés ferir uma rocha no deserto por frustração com os israelitas não parece ser uma razão justa para ele não ver a terra prometida. Afinal, ele viu as 10 pragas, liderou Israel para fora do Egito e, através do Mar Vermelho, entregou os 10 mandamentos do Monte Sinai e venceu muitas das batalhas de Israel. Então, por que Deus permitiria um único golpe numa rocha em Meribá impedir Moisés de entrar na terra que Deus havia prometido a Israel? Os israelitas reclamaram a Moisés sobre a falta de água e também puseram o Senhor à prova. Então, Moisés clamou ao Senhor por ajuda, dizendo: "O que devo fazer com este povo? Eles estão quase prontos para me apedrejar." Então o Senhor disse a Moisés: "Passe à frente do povo e leve consigo alguns dos anciãos de Israel, e leve em sua mão a vara com a qual feriu o Nilo. E vá, eis que estarei diante de ti ali na rocha em Horebe. Lá você deverá ferir a rocha, e dela sairá água para que o povo beba." E Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel. Êxodo capítulo 17, versículos 4 a 6. Água fluiu das rochas, proporcionando bebida para os israelitas. Em essência, os israelitas apresentaram um problema a Moisés, ele recorreu a Deus, Deus deu a Moisés instruções específicas e, conforme Moisés seguiu, a água começou a fluir. Considere o que acontece na segunda Meribá, quando Moisés se frustra e desobedece a Deus. Números 20 contém o segundo milagre. Os israelitas chegam ao deserto de Zim, perto de Cádiz, novamente reclamam a Moisés por falta de água. Números capítulo 20, versículos 1 a 13. O segundo milagre. Então os israelitas, toda a congregação, chegaram ao deserto de Zim, no primeiro mês, no 40º ano após sair do Egito, e o povo habitou em Cádiz. Miriam morreu lá e foi sepultada. Não havia água para a congregação, e eles se reuniram contra Moisés e Arão. O povo contendia com Moisés e dizia: "Se ao menos tivéssemos perecido quando nossos irmãos pereceram diante do Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrer aqui, nós e nosso gado? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar miserável? Não é lugar de grãos, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, e não há água para beber." Então Moisés e Arão saíram da presença da assembleia até a entrada da tenda da reunião e caíram com os rostos em terra em oração. Então a glória e o esplendor do Senhor apareceram para eles. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: "Tome a vara, e você e seu irmão Arão reúnam a congregação e falem à rocha diante deles, para que ela dê a sua água."
Assim você trará água para eles da rocha e dará de beber à congregação e ao seu gado. Moisés tomou a vara diante do Senhor, como ele havia comandado. E Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha. Moisés disse a eles: Ouçam agora, rebeldes, devemos trazer água para vocês desta rocha? Então Moisés levantou sua mão e com sua vara feriu a rocha 2 vezes, em vez de falar a rocha como o Senhor havia comandado, e a água jorrou abundantemente, e a congregação e seu gado beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Porque não creram em mim, para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, por isso vocês não levarão esta congregação à terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, contenda e disputa, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e ele se mostrou santo entre eles. Moisés havia se cansado do povo de Deus. Deus simplesmente deixou isso passar? Eles contestaram a Deus e contestaram a administração de Moisés a todo momento. À primeira vista, parece que Deus está punindo Moisés severamente. Afinal, Moisés havia seguido fielmente as instruções de Deus até esse ponto. Deus não poderia simplesmente deixar isso passar. Ele foi longe demais? Primeiro, devemos entender que a primeira vez que a rocha foi ferida prenuncia Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 5 diz: Pois não quero que sejais ignorantes, irmãos, de que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram o mesmo alimento espiritual. E todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, foram prostrados no deserto. Moisés obedeceu a Deus ao ferir a rocha em Êxodo 17, mas Moisés desobedeceu a Deus ao ferir a rocha, em vez de falar a ela em Números 20. O incidente em Números 20 foi a segunda vez que Moisés feriu a rocha, sendo a primeira em Êxodo 17. Como resultado, ensinamos que Moisés foi punido por ferir a rocha 2 vezes, ao invés de apenas uma vez em Números 20. De acordo com 1 Coríntios, Deus pretendia que a rocha no deserto fosse uma representação de seu Filho, Jesus Cristo. Em Êxodo 17, o Senhor disse a Moisés para ferir a rocha, a fim de estabelecer uma imagem de Cristo como nosso Redentor. Cristo é nossa rocha e pedra angular, que foi ferida por nossa causa, e ele trará correntes de água viva, como declarado repetidamente em Salmos e Isaías. Além disso, o livro de Hebreus afirma que Cristo morreu uma vez por todas e que nenhum outro sacrifício pelos pecados é necessário. Portanto, na cena de Êxodo 17, o Senhor pretendia que Moisés ferisse a rocha no deserto apenas uma vez, simbolizando Jesus sendo sacrificado apenas uma vez para nos trazer salvação. Mais tarde, em Números 20, o Senhor instruiu Moisés a apenas falar à rocha, para que a imagem criada em Êxodo 17 pudesse ser preservada. Quando Moisés escolheu ferir a rocha uma segunda vez, ele distorceu a imagem de Êxodo 17. Ficaríamos perplexos com a imagem distorcida se Deus não corrigisse o erro de Moisés, concluindo que Cristo, a rocha, teria que ser sacrificado repetidamente por nossa salvação. Como resultado, Deus castigou Moisés para garantir que entendêssemos corretamente a imagem da rocha, impedindo Moisés de entrar na terra prometida. Durante o processo, o Senhor criou uma nova imagem para ajudar as pessoas a entenderem corretamente a salvação. Ao recusar a entrada de Moisés na terra prometida, o Senhor demonstrou que não podemos entrar na salvação, significando a terra prometida, através das obras da lei, significando Moisés, mas apenas através da obra de Jesus, ou seja, por Josué, que tem o nome Yeshua ou Jesus. Quando Deus o instruiu a falar à rocha para obter água para a nação, ele a feriu em raiva. Ele reagiu com raiva, em vez de com calma, e como resultado foi impedido de entrar na terra prometida. Número 5.
Os magos que Moisés enfrentou, Janes e Jambres. A narrativa dos magos do faraó pode ser encontrada em Êxodo 7 e 8. Quando Moisés e Arão confrontaram o faraó no Egito e exigiram que ele libertasse o povo de Deus da escravidão, para validar sua mensagem, Moisés e Arão realizaram milagres. Moisés ocupou um lugar especial na história, devido ao extraordinário número e variedade de feitos milagrosos que lhe foram atribuídos, como está escrito, todo aquele poder poderoso e todo o grande terror que Moisés realizou. Aprendemos que Moisés foi incomparável no poder e autoridade com os quais liderou o povo de Israel. Nos é dito que não surgiu em Israel outro profeta como Moisés desde aquele tempo. No entanto, houve grandes governantes de Israel, bem como líderes, profetas e sacerdotes, mas antes da chegada de Jesus Cristo, conhecido como o Messias, nunca houve outro homem que ocupasse todos esses ofícios de maneira tão gloriosa quanto Moisés. Mesmo com os milagres de Moisés, ele enfrentou a oposição de Janes e Jambres. Deus deu a Moisés e Arão a instrução de mostrar um sinal a Faraó em seu primeiro encontro com o rei, lançando o cajado de Arão ao chão. Deus sabia que o Faraó exigiria um sinal. Depois que Arão fez isso, o cajado em sua mão transformou-se em uma serpente. O faraó rapidamente chamou seus magos, cada um dos quais foi capaz de transformar seu próprio cajado em serpentes. A serpente de Arão engoliu as serpentes dos magos, o que deve ter sido interpretado como um aviso ominoso para a corte do faraó. A serpente de Arão, Êxodo, capítulo 7, versículos 8 a 13. Agora o Senhor disse a Moisés e Arão: quando o faraó disser a vocês, façam um milagre para provar sua autoridade, então diga a Arão, pegue seu cajado e jogue-o diante do faraó para que se torne uma serpente. Então Moisés e Arão foram até o faraó e fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado. Arão jogou seu cajado diante do faraó e seus servos, e ele se tornou uma serpente. Então o faraó chamou pelos sábios, peritos em magia e presságios, e os feiticeiros, peritos em bruxaria, e eles também, os magos sacerdotes do Egito, fizeram o mesmo com suas artes secretas e encantamentos. Cada homem lançou seu cajado, e eles se transformaram em serpentes, mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. No entanto, o coração do faraó se endureceu, e ele não os ouviu, assim como o Senhor havia dito. Os magos do faraó conseguiram realizar milagres mais 2 vezes, igualando os sinais que Moisés e Arão haviam mostrado. A primeira praga que Moisés invocou sobre os egípcios foi a praga de sangue. Os magos também foram capazes de transformar água em sangue, como Moisés fez com o rio Nilo, Êxodo, capítulo 7, versículos 19 a 22. Praga de sangue. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, pegue seu cajado e estenda sua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, sobre seus riachos, sobre suas poças e sobre todos os seus reservatórios de água, para que eles se tornem sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, tanto em recipientes de madeira quanto em recipientes de pedra. Então Moisés e Arão fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado. Ele levantou o cajado e feriu a água que estava no Nilo, à vista do faraó e à vista de seus servos, e toda a água que estava no Nilo transformou-se em sangue. Então os peixes que estavam no Nilo morreram, e o Nilo fedia, de modo que os egípcios não podiam beber água do Nilo. E o sangue estava por toda a terra do Egito, mas os sacerdotes adivinhadores do Egito fizeram o mesmo com suas artes secretas, e o coração do faraó se endureceu, e ele não os ouviu, assim como o Senhor havia dito. Isso é uma grande insensatez por parte dos magos. As pragas eram uma maldição de Deus. Em vez de tentar reverter a maldição, eles decidiram transformar mais água em sangue. Eles também adicionaram a maldição de seu povo. Tal é o caminho das artes das trevas. Seu objetivo não era aliviar os problemas do povo do Egito. O maligno estava tentando mostrar importância em vez de ajudar aqueles sob seu comando.
Era uma maneira demente de pensar e, infelizmente, eles não fizeram nada para ajudar seu povo. A segunda praga que atingiu o povo egípcio foi um enxame de sapos, e os magos adicionaram ao problema ao conjurarem seus próprios sapos, em vez de encontrar uma solução para isso, o que piorou a situação. Depois disso, no entanto, a autoridade dos magos parou, pois eles não conseguiram reproduzir mais pragas e admitiram que estavam testemunhando o dedo de Deus nos sinais de Moisés. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Então os magos disseram ao faraó: "Isto é o dedo sobrenatural de Deus." Mas o coração de Faraó se endureceu e ele não os ouviu, assim como o Senhor havia dito. Satanás havia dado aos magos do faraó o poder de duplicar alguns dos sinais que Deus realizou por meio de Moisés e Arão. Então, como os magos egípcios conseguiram realizar esses feitos incríveis em primeiro lugar? Embora não tão poderoso quanto Deus, Satanás, anteriormente um dos anjos mais altos de Deus, pode enganar, emular milagres e até prever o futuro com um certo grau de precisão. O poder de Deus acabou triunfando sobre os feiticeiros egípcios. Eles não foram bem-sucedidos em chamar piolhos. A força de Deus é vasta o suficiente para superar facilmente a força de Satanás. A capacidade de fazer milagres pelo poder das trevas e a disposição para recebê-los como autênticos caracterizarão os tempos finais. Mesmo como o poder de Janes e Jambres tinha limites, assim também a autoridade de Satanás, mesmo nos últimos dias. Deus ainda está no controle, a esperança triunfante em Jesus. Milagres podem ser usados para provar que algo é sobrenatural, mas não podem ser usados para provar que algo é verdadeiro. Esses magos egípcios eram homens inteligentes e instruídos. No entanto, Paulo observou que eles não tinham a sabedoria que vem de Deus. Alguns de nós ficamos maravilhados com qualquer poder espiritual real, sem considerar cuidadosamente que o poder real pode ter uma fonte sinistra, em vez de divina. E mesmo que um novo poder pareça ter as respostas que procurávamos, não devemos ser seduzidos por ele, porque forças demoníacas podem vir disfarçadas como anjos de luz. Número 6. O único homem que Deus enterrou. Deus escolheu reter de nós informações sobre os eventos que levaram à morte de Moisés. Moisés subiu aos altos do Monte Nebo, enquanto Israel acampava nas planícies de Moabe. De lá, ele teve uma visão clara de toda a terra prometida, até a costa do Mar Ocidental. Deuteronômio capítulo 34, versículos 1 a 3. Agora, Moisés subiu das planícies de Moabe ao Monte Nebo, ao topo de Pisga, que fica em frente a Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Dan, todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o Mar Ocidental, o Mar Mediterrâneo, o Neguebe, a região sul do país, e a planície no Vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Que título honroso! Moisés é distinguido como o servo de Jeová. Ele exemplificou isso durante sua vida, trabalhando arduamente em tudo o que fez, porque ele esperava em Deus por suas instruções, como um servo espera por seu mestre, e fez disso seu objetivo se conduzir pelo padrão que havia sido apresentado a ele no Monte Sagrado. Como servo, Moisés era devotado a Deus. Você não o vê sobrecarregando ou ignorando seu ofício. Seu respeito pelo nome do Senhor era profundo, sua lealdade à causa do Senhor era inabalável, e sua fé na palavra do Senhor era firme. Mas servo de Deus como Moisés era, ele deve morrer. É o destino que a maioria dos homens enfrenta. Apenas 2 pessoas podem deixar este mundo e entrar nos recintos da glória sem nunca ter que cruzar o rio da morte. Moisés não é um dos 2. No final da vida de Moisés, Deus deu a Moisés um vislumbre da terra pela qual ele havia deixado o Egito. Moisés subiu o Monte Nebo, das planícies de Moabe até o topo de Pisga. Lá é uma pisga pela qual também devemos passar e ser reunidos aos nossos antepassados.
que possamos subir tão dispostos quanto Moisés, o servo de Deus. A maneira da morte de Moisés é extremamente notável. As circunstâncias que cercam a passagem de Moisés são bastante extraordinárias. O Monte Pisga tem uma elevação de cume de aproximadamente 1.370 metros, quase uma milha. Não há muitos homens de 120 anos que podem subir uma montanha quase uma milha de altura e viver para contar a história. No entanto, Moisés conseguiu. Ele o fez escalando, sem haver uma trilha larga o suficiente para Moisés. E ele não precisava de uma de qualquer maneira. Se você está se perguntando em que condição ele estava, essa façanha lhe dirá. Ainda aqui estava Moisés, quase 1 século e um quarto de idade, escalando até o topo de um pico de 1.370 metros de altura e se divertindo muito uma vez lá. Moisés não está cheio de autopiedade. A cena extraordinária do homem de Deus, sozinho no cume da montanha, com uma visão de Canaã espalhada abaixo dele. Ele não foi pego de surpresa. Sua morte foi prevista há muito tempo. Moisés sabia, algum tempo antes, que ele deveria morrer sem pisar em Canaã. O grande homem teve, assim, amplo conhecimento de sua própria partida. Devo acrescentar que, enquanto a morte de Moisés demonstra a sábia misericórdia de Deus, a maneira como ele morreu demonstra amplamente a graça de Deus. Depois que Moisés teve a certeza de que morreria, nunca houve uma queixa ou mesmo uma oração contra isso. Sua morte foi o culminar de sua vida. Ele percebeu que havia alcançado seu propósito. Ele foi encarregado de liderar o povo através da floresta, o que ele fez. Além disso, ele morreu na melhor companhia possível. Alguns homens morrem mais apropriadamente na companhia de seus filhos. Sua força foi depositada em seus deveres domésticos e anexos em sua prole, que fecharam adequadamente seus olhos. Mas não havia parentesco verdadeiro para o homem Moisés. Moisés morreu conforme a palavra do Senhor. Que maneira de viver 120 anos e não precisar de óculos, 1 século e um quinto e não precisar de muletas. Moisés nunca ficou sentado em uma cadeira de balanço, esfregando linimento e bebendo enzure. Mas o versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre toda a notável carreira de Moisés, Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6. Número 7, lugar de enterro de Moisés. E ele o enterrou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje o lugar do seu sepulcro. Deus pessoalmente enterrou Moisés, a única pessoa na Bíblia. Você percebeu isso? O local de seu corpo é desconhecido. O Senhor então ocultou o túmulo. O que o levou a fazer isso? Porque esse túmulo teria se tornado um santuário. Ainda estariam fazendo caminho até Nebo hoje, erigindo santuários, vendendo pipoca e amendoins, oferecendo vários passeios, possivelmente até enviando um bonde até lá, com enormes faixas declarando o lugar de enterro de Moisés. Por isso foi ocultado. Isso era tão crucial para o Senhor que até provocou um confronto angelical. Número 8. O diabo lutou pelo corpo de Moisés. Judas, versículo 9, refere-se a um evento não encontrado em outro lugar na Bíblia. Teve que lutar ou disputar com Satanás sobre o corpo de Moisés, mas o que isso envolveu não é descrito. Judas 9. No entanto, Miguel, o arcanjo, ao contender com o diabo, disputando sobre o corpo de Moisés, não ousou proferir contra ele acusação injuriosa, mas disse: "O Senhor te repreenda." Este evento ocorre em Judas. Aqui Judas compartilha conosco um incidente que não é encontrado em outro lugar na Bíblia. A questão naturalmente surge: de onde ele obteve essa informação? Alguns dizem que a informação foi transmitida por tradição. Isso pode ser verdade ou não. Não temos conhecimento definitivo de por que a disputa surgiu entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Não é improvável que Satanás quisesse conhecer o local para ter um santuário construído lá. Miguel se recusou a proferir julgamento presunçosamente. Em vez disso, simplesmente anunciou a repreensão do Senhor. Apesar de seu grande poder,
Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos têm uma hierarquia e são submissos à autoridade. Considerando a força de Miguel, a submissão do arcanjo a Deus é ainda mais bela. Podemos ver que a submissão nunca visa tirar a força, o propósito ou o valor de um indivíduo. A força do anjo Miguel não estava em disputa. A última menção de Miguel, o arcanjo, aparece em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, quando Satanás é expulso do céu. Confronto é um mal necessário. Ninguém gosta, mas deve ser feito para corrigir, purificar e unificar a comunidade. Número 9. Moisés encontra Jesus. A transfiguração de Jesus é mencionada em cada um dos livros do Evangelho como um evento importante na vida de Jesus e prova de sua divindade. Jesus leva apenas 3 de seus seguidores, Pedro, Tiago e João, a uma alta montanha, depois de realizar uma série de milagres e prever sua própria morte. Esta é a cena da transfiguração, na qual sua aparência é radiante e transformada. Mateus capítulo 17, versículo 2. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Essa glória transmite a presença real, pois em sua pessoa o reino de Deus está com seu povo. O círculo íntimo de discípulos testemunha a profunda revelação da identidade de Jesus, bem como sua missão. Durante esta transfiguração, 2 dos mais importantes personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias, aparecem. Sua entrada simboliza a lei e os profetas testemunhando Jesus, o Messias, que cumpre o Antigo Testamento. Os judeus veem Moisés como um de seus maiores líderes, mas Jesus é ainda maior. Moisés é aquele a quem Deus usou para dar a lei, e Elias é aquele que conecta a profecia carismática anterior dos dias de Samuel com os profetas escritores posteriores. Moisés também é considerado o profeta modelo, e Elias como o precursor do Messias, conforme mencionado em Malaquias, capítulo 4, versículos 4 a 6. Esses versículos mencionam tanto a entrega da lei através do servo de Deus, Moisés, quanto o envio do profeta Elias antes do iminente dia do Senhor. Sua presença na montanha com Jesus demonstra a majestade de Jesus como aquele que será chamado de Filho de Deus e que transcende a ambos. A nuvem da presença de Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai. Seu brilho Shequiná encheu o tabernáculo. A nuvem da presença de Deus guiou os israelitas no deserto, e a nuvem da glória do Senhor encheu o templo de Salomão. Jesus cumpriu tanto a lei quanto os profetas, conforme evidenciado por sua superioridade sobre Moisés e Elias, cujas revelações eventualmente apontam para Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus encarnado, o profeta definitivo que cumpre a profecia de Moisés, os discípulos devem ouvi-lo para entender sua missão messiânica. Quando os discípulos olham para cima, eles só veem Jesus. Sua atenção agora está exclusivamente em Jesus, como Moisés e Elias teriam preferido, pois sua importância final estava em preparar o caminho para o Messias, o Filho de Deus, e seu propósito redentor. Embora os discípulos tenham recebido a revelação mais explícita da identidade de Jesus, eles ainda não compreendem totalmente o que testemunharam. Número 10. Moisés vê Deus. Moisés encontrou Deus em uma sarça ardente, testemunhou Deus humilhar o faraó e os egípcios, viu Deus dividir o mar e prover água de uma rocha, e passou 40 dias e noites no Monte Sinai com Deus. Moisés testemunhou os sinais e maravilhas de Deus. Agora ele desejava encontrar Deus em si mesmo. Ele desejava ter um relacionamento pessoal com Deus, mais desejável do que todas as suas maravilhas, obras e bênçãos combinadas. Conhecer Deus pessoalmente é a maior bênção que qualquer ser humano pode receber. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus graciosamente respondeu ao desejo de Moisés de saber quem iria com ele, dizendo:
minha presença irá contigo. O Senhor estava familiarizado com Moisés, e Moisés havia encontrado favor com ele. Moisés, por outro lado, estava insatisfeito com seu relacionamento. Ele desejava mais de Deus. Mesmo tendo testemunhado a sarça ardente, a abertura do Mar Vermelho, visto água jorrar da rocha e comido maná do céu, isso tudo era notícia velha para ele. Ele desejava aprender mais sobre Deus, desejava um entendimento mais profundo de si mesmo. Assim, Moisés disse ao Senhor: por favor, ensina-me teus caminhos para que eu te conheça. Moisés era como um homem faminto sentado para uma refeição fina. Ele não estava satisfeito apenas beliscando um aperitivo e provando a sopa. Ele desejava se fartar de tudo o que o Senhor tinha para oferecer. Moisés entendeu o que o salmista disse. Como o cervo brama por águas correntes, assim minha alma brama por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmos, capítulo 42, versículos 1 e 2. Todo coração crente deveria ter essa atitude. Deus não está interessado em meros frequentadores de igreja. Ele deseja ser conhecido por aqueles que estão famintos e sedentos. Na verdade, conhecer Deus é o significado da vida eterna. Então Moisés disse: agora, mostra-me a tua glória. Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Moisés queria ainda mais. Ele disse ao Senhor: por favor, deixe-me ver a tua glória. Em outras palavras, Moisés queria ver uma manifestação visível do Deus invisível, que se tornasse pública para ele e fornecesse uma exibição observável de sua divindade gloriosa. Você está satisfeito apenas em ouvir um sermão e cantar algumas músicas para Deus? Ou você constantemente anseia por ver mais de Deus em sua vida, para compreender um maior sentido da glória de Deus? Moisés foi encorajado a fazer um pedido final especial. Agora, mostra-me a tua glória. Acima de tudo, foi a misericórdia e a compaixão de Deus que o levaram a renovar seu pacto com Israel. Deus então explicou como demonstraria sua bondade e glória a Moisés sem matá-lo. Ele descreveu sua aparição a Moisés usando os termos costas e face. A promessa de Deus de mostrar a Moisés sua bondade e sua glória foi cumprida pouco tempo depois, conforme descrito em Êxodo, capítulo 34, versículos 5 a 7. Êxodo, capítulo 33, versículos 19 a 20. E o Senhor disse: farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Mas, disse ele, você não pode ver a minha face, pois ninguém pode me ver e viver. O pedido de Moisés foi graciosamente concedido pelo Senhor. Ele prometeu mostrar-lhe um vislumbre de sua glória. Deus demonstraria sua bondade a Moisés enquanto proclamava seu próprio nome, o Senhor. Mesmo concedido esse encontro extraordinário, Moisés seria incapaz de ver a face de Deus, porque os humanos não poderiam ver sua face e viver. Êxodo, capítulo 33, versículos 21 a 23. Então o Senhor disse: eis que há um lugar junto a mim, e você ficará sobre a rocha. E quando a minha glória passar, eu o colocarei na fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois retirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face não será vista. Enquanto Moisés estivesse sobre a rocha, a glória de Deus passaria. Deus disse a ele: eu o colocarei na fenda da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois retirarei minha mão e você verá as minhas costas. Em outras palavras, o Senhor estava limitando a exposição de Moisés à sua glória para seu próprio benefício. Ele não poderia ser submetido a nada mais do que um vislumbre da glória de Deus por trás. Apesar disso, seu rosto literalmente brilharia com o maravilhamento do encontro e a sacralidade de falar com o Senhor como resultado dessa exposição limitada. É claro,
Porque Deus é espírito, ele não possui um corpo e, portanto, não tem costas, assim como não tem um braço. Ninguém jamais viu Deus em toda a sua glória, mas o Filho de Deus o revelou. De fato, Jesus disse a seus discípulos: "Quem me viu, viu o Pai." João capítulo 14, versículo 9. Até então, continuamos a caminhar pela fé com Deus. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.